Boa noite, Sam. Eu me chamo Helena e moro em Novo Hamburgo, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Eu nasci e me criei aqui, mas quase toda a minha família mora no interior. Por isso, sempre que pego folga do trabalho, nós vamos para lá. E não é de hoje que existem relatos do bicho que eu vi por aquelas bandas, pois meu avô já viu, meu pai também, e eu, infelizmente, tive o desprazer de ver um lobisomem. Tudo ocorreu em julho de 2003. Na época, eu tinha 30 anos e tinha acabado de ter o meu primeiro filho, o Miguel. Assim que ele nasceu, logo virou o xodó da minha família. Todo mundo o amava e queria vê-lo. Mas, como quase toda a minha família morava no interior, seria algo quase impossível. Então, resolvemos nos juntar na época dos festejos de São João. Assim, daria para todo mundo se encontrar e ainda ver o Miguel. Só que meu avô, um homem de idade, me disse para não levar meu filho para o sítio e esperar até que eu batizasse o menino primeiro, pois ele poderia pegar mal olhado. Porém, eu estava muito ansiosa para mostrar meu filho para minha família. E mesmo com ele falando aquilo, eu fui para o interior. Mas se eu soubesse que meu avô estava me alertando para outra coisa, eu nunca teria ido para lá. Chegamos na casa da minha tia na tarde do dia 18 e ficamos lá até o dia de São João. Esses foram os dias mais longos da minha vida, pois eu tinha medo daquele bicho invadir a nossa casa a qualquer momento, para poder nos pegar. Quando chegamos no interior, foi aquela festança. Mataram 2 porcos e também algumas galinhas, e fizeram um grande banquete. Aquele primeiro dia foi muito tranquilo. O único problema foi o que vi naquela primeira noite. Era um bicho que até então eu achava-se apenas uma lenda. Só que ele estava bem ali, e era bem real. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, Sam, e meu marido é muito brincalhão. Aí já viu, né? Toda vez que ele tem uma oportunidade, está me assustando. Só que naquela noite, quem me assustou não foi o meu marido. Estávamos todos dentro da cozinha da minha tia, esperando o arroz carreteiro dela ficar pronto. Ela fazia a janta naquele fogão a lenha, com a chama bem forte, mas que já estava ficando bem baixa. Foi então que ela me pediu para buscar um pouco de lenha, que tinha nos fundos da casa, no quintal. E foi aí que vi aquele bicho pela primeira vez. Eu saí pela cozinha mesmo e andei até o lado da casa. Havia um alpendre e lá debaixo estava a madeira. Então comecei a pegar umas madeiras boas e secas, quando de repente comecei a escutar tipo como um grunhido, vindo de trás de um dos montes de madeira que tinha por lá. Na hora, me arrepiei toda, pois achei que fosse coisa do além. Só que aquilo era algo bem pior. Foi então que comecei a dar a volta para ver o que estava atrás daquele monte de madeira. Foi quando do nada surgiu um vulto de uma cabeça, que na mesma hora que apareceu, voltou e se escondeu, como se tivesse me olhado e logo se escondido. Na hora pensei que aquilo fosse meu marido, que estava tentando me assustar. Foi então que falei: "Sai daí, Alfredo, eu sei que é você." E nada de ter uma resposta. Foi então que joguei um toco bem grande por cima do monte. E foi aí que aquele bicho estranho saiu de lá. Era uma coisa do tamanho de um bezerro, todo peludo e com os cotovelos encostados no chão. Na hora em que vi aquilo, eu gritei e logo desmaiei. O choque de ver aquilo foi tão grande que apaguei. Só fui acordar meia hora depois. Já em casa,
e em total segurança. Quando comecei a tomar consciência das coisas, lembrei daquela horrenda criatura e comecei a chorar. O meu marido me perguntou o que tinha acontecido e eu fiquei naquele choro por um tempo, até que tomei coragem e contei do ocorrido. A minha tia então nos falou: por essas bandas aparece mesmo esse bicho aí que você viu. Esse daí é o lobisomem. Mas não é normal dele aparecer assim cedo da noite. É estranho dele ter esse tipo de atitude, essa audácia. Mas talvez aquilo só esteja de passagem e logo vai embora. Vamos comer, senão a janta vai esfriar. Lobisomem. Eu já tinha ouvido falar nesse nome, mas em filmes, lendas e novelas. Mas nunca achei que aquilo fosse real. Mas eu vi aquela coisa com meus próprios olhos. E era diferente de tudo que já vi por aí. Nós então jantamos e fomos dormir. Mas foi difícil pegar no sono aquela noite, pois sempre vinha na minha mente aquele bicho estranho, saindo lentamente de trás do monte de madeira. Mais perto do amanhecer, eu consegui dormir. No outro dia, levei meu filho para conhecer o restante da minha família, que morava próximo da casa da minha tia. E foi então que descobri uma coisa macabra sobre os lobisomens. Nesse dia, levei o meu filho para conhecer mais duas tias, e para a casa do meu irmão, que morava lá perto. Contei para todos sobre o ocorrido da noite passada. E uma das minhas tias me fez a seguinte pergunta: você viu esse bicho logo que chegou, não foi? Esse seu menino aí, ele já é batizado? Respondi que não. E ela então me disse: pois o lobisomem só pode estar atrás do menino. Eles sentem quando tem um pagão por perto. Tome muito cuidado, pois ele vai querer pegar seu filho a todo custo. Na hora em que minha tia falou isso, me arrepiei toda de medo e fiquei pensando naquele bicho e também no meu filho. Eu quis ir embora dali na mesma hora, pois fiquei com muito medo. Mas meu marido queria ficar lá até o dia de São João e resolvi ficar por ele. E foi no dia do santo que vimos aquele bicho pela segunda vez. Já fazia alguns dias que não víamos nada de estranho perto da casa da minha tia, onde a gente estava dormindo e ficando. Quando chegou a noite de São João, dançamos e comemos bastante. Depois disso, fomos dormir. Lá fora, ficaram só meu marido e meu irmão, tomando pingue e comendo churrasco. Mas logo eles entraram, e então todos foram dormir. E foi de madrugada que tudo ocorreu. Bem, era por volta de 1 ou 2 da madrugada, quando acordei com meu marido me chamando e pedindo para eu fazer silêncio. Estranhei dele fazer aquilo, mas me levantei da cama lentamente. Foi aí que ele me mandou olhar pela fresta da janela que tinha no nosso quarto e disse que tinha um bicho lá fora que estava correndo de um lado para o outro. Eu então olhei e só vi aquele vulto preto passando bem rápido, indo até os fundos da casa da minha tia e logo voltando. Não vi direito a cara daquela coisa, mas eu sabia que aquilo era a coisa que eu vi. Aquela aberração de vez em quando empurrava janelas, como se quisesse entrar, e depois corria para tentar em outras janelas. Só que sem sucesso, pois as portas da casa eram bem reforçadas. Ele era um bicho muito inteligente e tinha lucidez naquilo que fazia. Eu e o meu marido ficamos acordados e morrendo de medo daquilo invadir a casa. Aquela coisa passou a noite inteira fazendo aquilo, e só bem perto de amanhecer que ele foi embora. Naquele momento decidimos que iríamos embora dali.
Mas minha tia fez a gente ficar ali por mais um dia, pois uma de minhas primas ainda não tinha visto o bebê. Apesar do medo e aflição, na noite daquele dia não vimos nada de anormal. E só no outro dia que retornamos para casa, sãos e salvos. Esperamos o Miguel completar 5 meses, e então o batizamos. Só aí que nosso medo foi passando aos poucos. Tempos depois, voltamos à casa da minha tia, e nada de estranho aconteceu. Hoje, sempre quando vou para lá, não saio de jeito nenhum à noite, pois ainda tenho muito medo que aquele lobisomem apareça para me atacar. Boa noite. Boa noite, Sam. O meu nome é Mariana. Tenho 37 anos e falo da Bahia. O que irei contar aconteceu há cerca de 12 anos. Alguns podem até não acreditar, pois eu também não acreditava. Mas naquela noite, eu vi uma criatura macabra. Era o começo de 2011. Eu tinha 25 anos na época. Apesar da idade, ainda gostava de sair com minhas amigas para curtir a noitada, coisa que comecei a fazer na adolescência e que acabou na noite em que vi aquele bicho. A minha mãe me dava os mais variados conselhos e às vezes a gente até brigava por causa disso. Porém, apesar das brigas, a minha mãe sempre me dizia que era pro meu bem, coisa que naquele tempo eu não pensava assim. Mas como disse, depois daquela noite eu mudei. Iria ter uma festa no interior próximo da minha cidade, uma distância de mais ou menos 70 quilômetros. Ia ter a apresentação de algumas bandas conhecidas, e eu e minhas amigas logo marcamos de ir. Compramos os ingressos, roupas e esperamos o dia chegar. Estava indo tudo como de sempre, a minha mãe reclamando de mim e eu ignorando ela. Bom, chegado a hora, fomos eu e mais 2 amigas no carro do namorado de uma delas. Chegamos nesse interior por volta de 8 horas da noite, mas ficamos lá até às 11, porque infelizmente faltou energia. Simplesmente houve um blackout, e ninguém sabia quando a luz voltaria. Nós ainda esperamos por 1 hora, mas vendo que muitos estavam indo para casa, decidimos fazer o mesmo. Estava um breu total. Não foi como outras vezes que tinha faltado luz. Acho que tinha faltado no estado inteiro. E estavam todos sem iluminação. Nosso guia era apenas o farol do carro. E para minha segurança, os meus amigos me deixaram na porta de casa. E na casa da minha mãe tem 2 portões. Um da garagem do carro e o outro da casa. Eu então liguei a lanterna do celular e abri o primeiro portão, e logo o tranquei. Nesse momento me despedi dos amigos, e eles desceram a rua. Pouco depois eu fui abrir o outro portão. Foi nessa hora que eu vi como um arrastar de latas, que vinha do mesmo lado que eu e meus amigos passamos, que era um matagal. Então bem rápido abri o portão, mas quando fui ver aquela coisa já estava bem em frente da minha casa. E parecia que estava cansada, pois bufava e respirava bem fundo. Assim que me virei e apontei a luz na direção da rua, eu tomei um susto tão grande, mas tão grande, que paralisei. Era uma coisa que estava com a boca aberta e olhando para mim, pés tortos e um olhar de ódio. Não aguentei olhar para aquilo e então gritei. Logo depois desmaiei. Só fui acordar pouco depois com meus pais e o meu irmão do meu lado. Logo contei para eles da coisa que vi. O meu irmão não acreditou, mas meus pais, que são mais antigos e que viviam na roça,
Acreditaram em mim. Era um lobisomem. Eu cheguei a contar para parentes e amigos, que claramente não acreditaram em mim, e evitei tocar nesse assunto desde então. Só agora que estou compartilhando com vocês. Foram muitas noites sem sono, até que finalmente voltei a dormir, mas nunca mais saí por aí até tarde da noite. Eu não sei o porquê aquilo aconteceu. Se ele nos seguiu desde o interior, ou foi algum acaso estar ali. Só sei que tive muita sorte. Aquele ser era puro ódio, e pelo jeito que estava olhando para mim, era para atacar.